E aí, Pelicanos, ontem fiz o vídeo aí das mudanças e a primeira mudança já aconteceu. Então, Trajan Longdon aí, que era o GM do Pelicans, agora assumiu uma posição de presidente lá no Detroit Pistons, né? E, enfim, vou falar aqui se eu gosto disso, não gosto, minha opinião e, enfim. Mas antes, né, vamos ver aqui. Trajan Longdon, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Esse era o nosso GM. Então, ainda está aqui no site do. Esse aqui é o site do Pelicans, né? Então, ele está aqui ainda. Ele aceitou uma posição aí de. Cadê? Ele já tinha feito bastante entrevistas aí, mas, enfim, ele já tinha feito algumas entrevistas em posições anteriores, ou seja, quase sempre quando abriu uma posição ali para chefe, presidente de operações, ele era entrevistado, mas não tinha saído até agora, né? E aí ontem fez o vídeo falando que essa era uma das mudanças que poderia acontecer, e de fato aconteceu. E assim, se isso é bom ou ruim? Cara, é difícil precisar, porque é, querendo ou não, o David Griffin aparecia muito e acabava abafando um pouco o papel aí do Trajan Langdon, e de fato é difícil saber se qual a influência dele, qual era a liberdade, a autonomia que ele tinha de fazer, o que de fato foi ele que fez, o que foi coisa do Griffin. Então fica muito difícil de saber isso. Pelo que eu vi ali do o podcast oh caramba, o Lockdown Pelicans, lá, o Nola Jake, lá, Jake Madison, né? Ele falando que muito provavelmente vai ficar aqui o Bryson Graham, que é atualmente ele é o assistente, né? Assistente do gerente regional. Para quem assistiu The Office entendeu a referência aqui. É, Então ele que era o GM assistente aqui, ele vai assumir a posição, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos ainda se vai abrir algum processo novo aí. Mas de fato, assim, eu gostaria que viesse pessoas novas, pessoas experientes, para dar uma renovada um pouco, para dar uma arejada nas ideias, mas acho que não vai acontecer. Enfim, é difícil saber se essa notícia é boa ou ruim em termos do impacto dentro do time, né? Mas o fato é o seguinte: geralmente, quando o pessoal assume uma posição dessa, ele traz gente que já trabalhou com ele e tudo mais, então pode ser que alguns membros ali da equipe do Pelicans vá com ele. Não digo técnico, né? Não digo o Willie Green, por exemplo, mas alguns membros mais internos ali, administrativos e tal, pode ser que ele leve alguns treinadores ali mais pessoal que não tá tão no alto escalão assim, né? Mas enfim, então tem essa questão aí de é difícil mensurar, porque dizem também que ele ficava muito à frente do draft. E o draft nosso aí, desde a chegada dele aí em 2019, né, a gente oscilou bastante. O draft do Zion realmente não tinha, como é que fala, como errar, né? Mas aí você pega os outros aí, Nickel Alexander Walker, Jackson Hayes, o Didi, Kyra Lewis. O Dyson Daniels eu gosto do Dyson, mas talvez na posição ali dava para ter pego o Jalen Williams, tinha algumas outras opções, entendeu? Então, assim, o draft, eu acho que o draft que a gente acertou mesmo foi 2021. Esse aí, primeiro que a gente fez uma troca, né? Conseguimos nos livrar do Steven Adams, que depois também virou Valanciunas, que, enfim, para o longo prazo também não serviu. Mas, enfim, é, acho que o draft de 2021 a gente acertou muito, tanto com o Alvarado, que a gente nem gastou pique, a gente pegou o dinheiro, acho que a gente tinha uma pique. Acho que além do Herbert a gente tinha uma outra pique que a gente vendeu, se eu não me engano. E pegamos o Alvarado de graça. Pegamos o Herbert na 35 e o Trey Murphy. Então esse draft irretocável. Mas os outros não são nenhuma. Como é que fala de. Assim, nada. Sim, são bons jogadores, mas. Ok, dava para ter ido um pouco melhor, um pouco pior. Não é nada que se fala assim, um trabalho excepcional. Então, assim, realmente é difícil avaliar
o trabalho dele, porque o David Griffin acaba ofuscando bastante. Mas enfim, sucesso para ele lá em Detroit. E isso pode, eh, em termos de negociação de jogadores, né? De repente, se tem alguns jogadores do Pelicans que ele gosta e se o David Griffin estiver disposto a negociar, talvez o Ingram, vamos supor. Essa questão do Ingram, é, digamos assim, se ele achar que o Ingram tem potencial, ele pode tentar uma troca. E se ele achar que o problema do Ingram é com o técnico e tal, ele pode tentar uma troca. Ou não, enfim, ele conhece os jogadores, ele conhece a equipe, então não seria estranho também uma troca de jogadores entre Pelicans e Pistons, mas aí vai depender de quanto ele gosta dos jogadores do Pelicans, né, do que ele vê de valor ali também, ou se de repente ele não gosta e vai inviabilizar, porque o Ingram poderia ir para o Pistons, sim, mas agora com a chegada do Trajan Langdon, acho, assim, se ele gostar do Ingram, acho que pode acontecer, mas se ele não gostar, né, se ele achar. Aí ele é o cara que vai ter mais informações aí para poder fazer essa troca ou não, então vai depender muito da opinião dele aí. E, enfim, vamos ficar atento então nas próximas movimentações do Pistons. Se de repente eles levam alguém do Pelicans, de repente alguma troca envolvendo o Pelicans. Mas o fato é que é muito difícil mensurar o trabalho aí do Trajan Langdon, porque a sombra do Griffin. O Griffin falava muito e o Trajan Langdon quase não aparecia. Muita gente achava que o Griffin era o GM do Pelicans, né? De tanto que o Trajan Langdon não aparecia, né? Tanto que ele ficava sumido aí, né? Ao longo da temporada. Enfim, é, é uma mudança. E aí agora temos aí James Borrego também podendo ser técnico do Cleveland Cavaliers também, né? Agora Lakers ou Cavaliers. Querendo ou não, ele acaba sendo um nome aí que já tem experiência, né? Que, assim, no trabalho dele no Hornets, embora não tenha alcançado todo aquele sucesso, é, muita gente gosta, que é um estilo de jogo ofensivo, né? Muita gente quer isso. Então, é um cara que está bem cotado aí para os times que perderem técnicos. E acho difícil o Pelicans segurar ele mais uma temporada como assistente, né? Então, acho que também está uma situação bem complicada aí, com o James Borrego, agora correndo o risco de ir para outros times também. Enfim, e aí acabam sendo mudanças que a gente não sabe qual que é o tamanho do impacto que elas vão causar, né? Mas de fato vão ter mudanças aí, e agora a reforma lá paralisada, problemas aí do estado da Louisiana com a dona Gayle Benson, e um fala que não pagou, o outro fala que não tinha que pagar, enfim, um apontando o dedo pro outro, e o fato é que o Pelicans está pagando o pato aí dessa renovação do Superdome aí do Saints, né? Mas é isso. Vou fazer outros vídeos aí sobre o Ingram, possíveis trocas, mudanças de elenco. Enfim, vou trazendo vídeos aí ao longo dos próximos dias para movimentar aqui um pouco o canal, pra vocês ficarem por dentro das notícias do Pelicans, beleza? Deixa um like aí, deixa um comentário. Até a próxima. Valeu!